3.096 Dias de Cativeiro é mais uma obra, mais uma produção que adapta, que é baseada em uma história bizarra, cruel, de um crime daqueles. Não sei se vocês são assim quando vocês estão vendo esse tipo de filme, mas você está assistindo e aí de vez em quando vem a memória. Pera aí, essa pessoa sofreu isso, ou até mesmo pior do que aquilo que a gente está vendo em tela e o impacto é ainda maior. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre 3.096 Dias de Cativeiro, esse drama inspirado em uma história real, lançado em 2013 e baseado no livro 3.096 Dias. Livro esse escrito pela austríaca Natascha Kampusch, né, uma autobiografia, e a Natascha descreve ali os pormenores, os detalhes de como foi a experiência traumática dela durante esses mais de 3.000 dias, ou seja, 8 anos, tá? Mais de 8 anos aí em que ela viveu essas experiências. Então o livro, ele bebe direto da fonte dos relatos da pessoa. Ah, Lucas, isso é spoiler, não sei o quê. Não, não é não. Primeiro porque o título do filme já deixa bem claro e os primeiros segundos do filme já começam ali com a personagem da Natascha no filme, né? Ela tá esquiando e tal, e aí ela dá uma despistada em alguém, num cara que tá ali, entra num banheiro e desesperada ela fala para uma moça que foi sequestrada. O filme corta, né? Passa ali para 8 anos antes, em 1998, né? O caso aconteceu em 1998, quando Natascha foi sequestrada. Ela era criancinha, 10 anos de idade, estava em casa, morava com a sua mãe. Teve ali uma discussão, a mãe dela brigou com ela ficou enfesada, se arrumou sozinha, né? Criancinha, para ir para a escola, 10 anos é muito novinha, né? Acabou indo sozinha, né, para a escola. E no meio do caminho, ela é sequestrada por um maluco esse chamado Wolfgang. Wolfgang, ele taca ali, né, a Natascha numa van branca, sai correndo com ela ali para casa dele, né, ela tá desacordada, e aí tem todo um aparato, né, o cara ele fez ali um porão embaixo do porão dele, com isolamento acústico e tal, já estava bem preparado. Depois a gente vai entender aí como que foi o plano, quais são as reais intenções desse cara. Ele joga a pequena Natascha de 10 anos lá, tranca ela, um lugar escuro, tem uma única iluminação ali, e lá ela fica sozinha, sem entender nada, jogada. E aí a gente já pensa e já bate aquele vazio existencial, aquela coisa da crueldade humana. Imagina uma menina de 10 anos ter passado por essa situação, ter sido jogada ali, né? Como que fica o psicológico de uma criança assim? E os próximos dias, e as próximas semanas, os próximos meses, os próximos anos? O filme, então, ele passa a contar como que é a rotina daqueles dois, como o Wolfgang, o criminoso, o sequestrador, ele lida ali com a Natascha. Ele dá um pratinho de comida ali, uma água, depois ele passa a cortar a comida da menina, deixando ela sem comer 3, 4 dias. A menina, ela tem que criar mecanismos psicológicos para ela não surtar, para ela não fazer besteira ali naquele cubículo, né? Porque é um lugar muito claustrofóbico, cara. Imagina, né, num lugar desse. E aí ela desenha na parede, ela bota umas roupas ali nas cadeiras e conversa com as roupas, né, como se fossem pessoas. Ela lembra da família, dos bons momentos. Enquanto isso, o filme ele intercala às vezes, claro, que ele prioriza ali o que está acontecendo no cativeiro, né, dentro da casa ali, o sequestrador, a menina, mas de vez em quando vai para fora também, mostrando a mãe, a avó da menina, que não perdem a esperança, que vem ali no noticiário, né, o pessoal falando do desaparecimento, que não tem nenhum rastro da onde a menina pode estar, e com isso a esperança é aquela coisa, né? Mãe, família, não desiste nunca, mas ao mesmo tempo, quando você não tem pista, você não tem dica nenhuma, as esperanças elas vão acabando. Because now he knew that he had found his princess.
E eu fico pensando nesses casos de pais e mães que acabam tendo filhos desaparecidos, o quão difícil não é isso, de verdade. Tipo assim, é muito difícil ter a morte de um filho, deve ser um negócio indescritível a dor, mas o seu filho, ainda mais criança, desaparecer ali do nada e você não saber o que pode ter acontecido, né? A mãe, ela se culpa em alguns momentos nesse filme, né? Ela fala assim, eu levava ela pra escola todo dia de carro, por mais que fosse perto, e aquele dia eu não levei. E aquele dia aquilo aconteceu. Então a culpa, o peso nas costas é um negócio bizarro. E a gente vai entendendo aos poucos qual que é a daquele cara, do criminoso, do Wolfgang, como ele age, né? Qual que é a intenção dele. O cara vive numa casa, né? Fica ali engomadinho e tal. A mamãe dele vai lá fazer comida na casa dele, lembrando, né? A menina ficava num lugar escondidaço que não dava pra ouvir barulho nenhum. Então a mãe dele ia lá, fazia comidinha pro bebezão, né? Dava ali, botava o prato na mesa, limpava as coisas e tal. Então era um cara que ele já estava ali numa situação, ele lia umas histórias desde o começo do filme, né, lendo umas histórias para Natasha de príncipe e princesa, que a princesa precisava ser pura, né? Então você vai entendendo o arquétipo ali psicológico do cara e sabendo qual que é a dele, qual que é a do maluco, qual que é a obsessão que ele tem ali. They don't care about you. That's not true. Really? O filme ele é alemão, mas ele é falado em inglês, ele é dirigido pela Sherry Horman. A direção desse filme, ela é simples, porém eficiente, tá? Ela é simples por quê? Porque ela se passa ali majoritariamente dentro da casa. E qual que é um aspecto interessante desse filme? Apesar de não serem câmeras de vigilância, a gente tá vendo ali, né, câmeras tradicionais, mas o ângulo que eles colocam a câmera, muitas vezes, é quase, eu disse quase, simular essa sensação de que a gente tá vendo através de câmeras de segurança o que está acontecendo. Por quê? Porque várias vezes os ângulos, eles são repetidos igualmente, né? No próprio quartinho ali, no quartinho nada, né? O cafofo, a prisão da Natasha, né? Eles botam ali em cima, de lado, né? De vez em quando o filme tem umas alternâncias, ele cria visualmente umas cenas mais interessantes, porque a fotografia ela é mais crua, né? Ela não tem tantas cores, não é uma coisa marcante, forte, mas de vez em quando sim tem um trabalho de luz e sombra que criam cenas esteticamente mais marcantes. Flows through the Hassi Valley in our gulch. Eu falei que esse filme ele é falado em inglês e tem uma coisa que me incomoda nesse filme aqui. Não sei se vocês repararam quando foram assistir. O tratamento de áudio, a edição do áudio, ela às vezes fica um pouco fora ali. Você sente que é um negócio tratado, sabe? É como se não soasse tão natural alguns dos diálogos, algumas das falas, sabe? Eu revendo o filme, assisti há alguns anos, e revendo agora eu percebi mais vezes isso me tirava um pouco do filme, mas não o tempo todo, tá? Muitas das vezes eu acho que isso é amenizado, mas é um detalhezinho que talvez merecesse um tratamento um pouco mais refinado. Agora, o elenco é bom. A Antonia Campbell Hughes, que faz a Natasha, né, um pouco mais velha, apesar de ainda ser jovem, ela manda muito bem e é interessante, porque a atriz, quando estava gravando o filme, ela tinha ali cerca de 29 anos de idade e ela fez uma adolescente, né? É quase aquelas séries da Netflix que eles botam um povo de 30 e poucos anos para fazer uns adolescentes. É mais ou menos aqui, mas ela consegue se passar muito por uma adolescente. Primeiro por conta da sua situação fragilizada, né? Ela tá muito magra, né? Ela tá assustada, ela tem aquela coisa. Então, realmente, essa fragilidade, esse medo, essa coisa dela ter que fingir para sobreviver, né? Às vezes fingir que tá gostando de alguma coisa e tal, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos pontualmente, ela quebra isso e entrega também uma coisa mais enérgica quando a pessoa ali, a Natasha, ela tem essa força. Porque na maioria das vezes, ou ela se alimenta muito mal, ou ela fica dias sem comer. Então ela tá sempre
cansada, exausta, né? A Amelia Pigeon, que faz a Natasha novinha, se você comparar, bota aí na tela a Natasha criança, real, e a Natasha do filme. Elas se pareciam bastante. Depois, quando ela ficou mais velha, é porque não se parecem tanto assim. O ator Turi Lindhard, que faz o Wolfgang, né, o sequestrador, ele também se destaca, porque ele tem essa coisa complexa de também ser um cara meio fragilizado, como eu disse, né, ele é todo engomadinho, não sei o quê, mas ele é um cara complexo. Ele é um cara que ele vai evoluindo na crueldade, sabe? Ele vai evoluindo nas suas intenções e você percebe a perturbação do cara. No que ele é obcecado ou, né, um cara bastante estranho também. Eu não li o livro, tá? Eu ainda quero ler o livro. Eu sei que no filme a Natasha, ela aparece sem roupa ali o tempo todo. Eu acho que o filme, por um lado, ele prioriza em alguns momentos isso, porque é um negócio triste pra caramba, porque ela tá tão magra, a atriz tá tão magra, né, que você fica pensando, meu Deus, essa mulher tá sem comer há muito tempo mesmo, né? Ao mesmo tempo, como eles se basearam no relato direto ali do livro da Natasha, né, real, é uma coisa que o criminoso real podia exigir bastante dela também, né? Andar ali pelos lugares de qualquer jeito, né? Vestindo ali só a roupa de baixo e o negócio quase caindo porque as pernas da menina estavam numa finura só. God, this is disgusting. E esse filme aqui, ele raramente tenta fazer melodrama. Aquele melodrama que a gente tem geralmente no cinema hollywoodiano, que tudo é um grande evento. Não, aqui é mais diretão, é mais secão, é mais cru, né? Tão direto que tem alguns momentos que você fala, nossa, isso já aconteceu, né? Foi uma coisa meio rápida ali. Mas definitivamente é até pra não romantizar esse tipo de história e pra deixar ela no pé do chão e falar assim, ó, como isso aqui foi cruel. Bem, é isso, meus amigos. 3.096 dias de cativeiro. É uma história complicada de assistir. Tem no HBO Max, se você ainda não viu o filme, tem interesse de assistir. Essas histórias, né? True Crime, que tá em alta pra caramba. Mas é uma coisa que pode dar gatilho também, né? Então, fico alerta, mas tá lá, caso você queira experienciar. Eu dou uma nota 7.5 pro filme. Um filme que nos coloca com competência dentro daquela casa, vivendo ali, pelo menos por 1h e 40 e poucos minutos, todo o sofrimento e agonia que aquela menina passou. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, aqui a gente está falando não só da tortura e do abuso físico, que acontece várias vezes, né? 3.096 dias, lembrando, tá? Mas o psicológico, que ele acontece constantemente. O Wolfgang, ele botava uma caixa de som ali no muquifo que a menina ficava, né? E ficava ali, ó, centenas de vezes durante o dia falando, obedeça-me, obedeça-me, obedeça-me. Ele tava tentando à força doutrinar aquela menina. Ele queria transformar ela ali num modelo doentio que ele tinha na cabeça, né? E ele fazia isso à força, com, entre várias aspas, paciência, digamos assim, né? Aquela coisa da pureza, né? Não existia mulher para ele pura. Ele teve que ir lá sequestrar uma menina, né, e botar naquela situação e fazer do jeito dele. E pensar que tem tanta gente no mundo que, infelizmente, né, tem pensamentos muito próximos a isso, né? Pra você ver o tanto que é doentio essa linha de raciocínio. Pois é. Bem, esse controle, esse abuso, essas torturas passam ali 1.695 dias, ou 4 anos. E aí muda de atriz. Agora, com a Antonia Campbell, né, bem magrinha mesmo, e naquela coisa, ela já, quando muda ali para os 4 anos, ela implorando ali pro cara. Cara, preciso comer, tem 4 dias que eu não como, pelo amor de Deus, você vai me matar desse jeito. Agora, o muquifo lá, né, a prisão dela,
tem bem mais coisas antes, né? No início era bem vazio, agora tem um monte de coisa lá, tem uma cama improvisada, tem, né, alguns objetos que vão entrando, o que deixa ainda mais claustrofóbico o lugar, porque ele já era bem pequeno, né? Você colocar um monte de coisa, um dia a mãe do cara vai lá, né, fazer a comidinha dele, coisa e tal, mimar o cara, e ela vê que tem um cabelo loiro, né, da Natasha na roupa dele. E aí ele fica, né, trancado e ela não descobre nada, porque a mãe dele não sabia do que estava acontecendo. Pelo contrário, né, tem inclusive uma cena que os dois, a mãe e o filho, estão lá vendo o noticiário, passa o negócio que ela foi sequestrada, a Natasha, e a mãe dele fala, isso é um maluco, isso é um doente, né? E aí ele engole seco, né? E o que ele faz? Ele desce e vai raspar o cabelo de Natasha, para aquilo não acontecer, para o plano doentio dele não ir por água abaixo. Natasha continua com os artifícios ali para tentar não enlouquecer de vez, né? Porque o psicológico dela, claro, nessa altura do campeonato estava abaladíssimo, mas ela, né, bota uma arvorezinha de Natal improvisada, tenta fazer uma coisinha, o cara vai lá, né, dá uns presentes para ela e não sei o que, ela fica feliz ou pelo menos finge estar feliz, ou, cara, ela tá tão imersa naquela situação que qualquer mínima novidade, qualquer migalha ali para ela é um negócio, né, um negocinho diferente, digamos assim. E ele fala pra ela, ó, sua família lá fora morreu, né, não sei o quê, porque de vez em quando ela traz à tona esses papos, né, e ele já tenta anular tudo, ele fala, eu sou a sua família, eu te criei, né, o cara, ele se acha dono, é como se ela fosse um produto dele mesmo. Inclusive, ele muda o nome dela, fala que o nome dela não é Natasha mais, o tal do nome dela agora é Bibi, já que a Natasha meio que morreu, agora seria uma outra pessoa. E mesmo passando, sei lá, mais de 4 anos, de vez em quando o filme leva lá pra mãe, pra avó. A atriz que faz a mãe, eu acho que ela não entrega tanto assim, eu acho ela muito apática, sabe? Não sei, às vezes a pessoa ela tá tão num estado assim, de trauma, né, de tristeza, que também deixa ela assim, a gente pode olhar por esse lado também, não sei, mas elas continuam, né, a avó da Natasha falando, fazendo um casaquinho pra ela, né, falando, será que ela vai gostar quando ela voltar? Então a esperança ainda tá de pé. O filme também mostra como o Wolfgang, o sequestrador, ele tem dificuldade em se relacionar com mulheres, com pessoas, é sempre assim, né, aquela retração, aquele cara que é completamente, ele não consegue, né, e aí ele faz maldade, ele faz crueldade, e aí ele sai pra dançar com um brother lá e vê uma moça toda querendo, né, ele ali e tal, e o cara ele meio que sente nojinho, e aí ele sai, vai embora pé da vida, e aí o que ele faz? Ele vai pra casa e abusa de Natasha. Natasha que tava na situação mais fragilizada possível, o covarde vai lá e faz aquilo. You wanna what? E aí, mais uma sucessão de humilhações, né, agredindo ela ali fisicamente por diversas vezes. Ela não comia a comida que ele comia. Ele obrigava ela a fazer as tarefas domésticas, tá? Ali agora ela já estava subindo, ela não estava lá só no calabouço mais, digamos assim, né? Então ela subia de vez em quando, fazia umas comidas ali pro cara, ele comia na frente dela, né? Ó, tortura psicológica na hora. Teve até uma vez que ela avança na comida dele, né? Cai no chão, ela come no chão, e aí ele agride ela, joga ela lá no lugar de novo. Sempre quando acontecia uma coisinha, ele jogava ela com tudo violentamente lá no buraco, né? Com o tempo, ele passa a arriscar levar Natasha em alguns passeios externos, né? Eles vão comprar uma tinta e ela fica toda, né, ansiosa, insegura. Meu Deus, será que eu grito aqui? Mas e o medo? Esse cara pode me matar? Porque sim, ele ameaça ela. Ele fala, ó, qualquer coisinha que você tentar, né, você tá na minha mão. E ameaça atrás de ameaça. Ele tem uma hora que ele conta, né, o plano dele lá atrás. É a primeira vez, o filme mostra rapidinho ali, a primeira vez que ele viu a Natasha. Ela tava com a mãe dela, no trabalho da mãe dela. O cara ficou obcecado, né, maluco, desde o início. Lembrando, hein, muito importante lembrar, ela tinha 10 anos, tá? E aí ele fez todo um projeto ali do calabouço, digamos assim, levou meses
pra Natasha, porque ele fala, eu fiz isso, né? Aquela coisa, olha só como eu te amo, né? Olha só como eu te considero, eu fiz tudo isso aqui pra você. Ele obriga ela a pintar um quarto lá, né? Sempre ela botou, o cara não faz nada praticamente lá, né? É ela que vai, ela que é obrigada a fazer, e aí faz um quarto pra eles, né? Entre várias aspas assim, continua os abusos com ela, compra um vestido ali pra ela e tal. E Natasha, ela cansa, né? Um certo dia, uma noite, ela cansa, ela queima uns papéis, aí deixa fumaça, começa a inalar a fumaça, e você pensa, meu Deus, o que vai acontecer com essa menina? Até que ela desiste, né? Ela tira ali toda a fumaça, disfarça, né? Tudo, porque se o cara perceber, né, vai dar ruim. E ele acaba percebendo, e acaba agredindo ela por diversas vezes. You will not kill yourself. Dia 2847, eles vão esquiar, né? E aí é a cena do início do filme mesmo ali, a primeira cena do filme que eles estão esquiando. Aí ela fala pra ele, ó, preciso ir no banheiro. Ele vê que não tem ninguém no banheiro e tal, deixa ela ir. Só que tinha sim uma mulher lá no banheiro e ela pede, né? Ó, fui sequestrada, pelo amor de Deus, me ajuda. Só que a mulher não falava a mesma língua da Natasha. Então a mulher vai embora, não adianta de nada. E depois o cara acaba batendo nela novamente, porque ele fala, você quis me enganar, né? Não sei o que, mesmo ela negando, né? Dizendo o contrário. Natasha faz 18 anos. Nessa época aqui, o Wolfgang já estava tratando ela como esposa mesmo, tá? Mas lá no mundinho deles, tá? Lá no mundinho deles e tal. Aí é interessante porque a van que ele sequestrou ela, jogou ela quando ela era criança, tá querendo vender a van, um negócio assim, e bota ela para limpar a van. E aí, nesse momento, ela tá lá obedecendo ele, né? Ele cai no papo, tá todo animadinho, recebe uma ligação falando sobre né, a van e tal. E aí tem um barulho ali do negócio que ela tá limpando a van e ele entra pra casa, né? E aí ela olha pro lado, o portão está entreaberto. Ela, mais do que automaticamente pensou, opa, na verdade, sem pensar, ela simplesmente dispara, vai embora, sem olhar pra trás, né? E aí, alguns segundos depois, sei lá, 30 segundos, 1 minuto depois, ele volta, olha incrédulo ali pra van, né? Como se ela tivesse escondidinha em algum lugar ali, mas não, meu amigo, finalmente, Natasha picou a mula. Sim, esse é o dia 3096 do título, né? Natasha, depois de correr bastante, chega na casa de uma senhora, fala, minha filha, o que é? O que você tá fazendo? Tá invadindo a minha propriedade aqui. Natasha conta ali mais do que depressa, eles chamam a polícia e Natasha, enfim, é resgatada. Wolfgang, que é, né, maluco, que é covarde acima de qualquer coisa, o que acontece? Ele vai, né, para um negócio de trem lá, um trilho de trem, e aí acaba tirando a própria vida. Esse filme ele é tão diretão e mais cru, lembra do negócio do melodrama, que eu disse que ele não faz muito drama com as coisas, que a cena da Natasha reencontrando os pais é uma cena muito discreta, até sucinta. Ela abraça a mãe ali, silenciosamente, ela tá até chorando, né, mas é aquele grito ali, eles estão na delegacia, dentro, né, do corpo ali, e por fim ela indo embora, cobrindo ali o rosto e a imprensa, inclusive tem fotos reais da Natasha verdadeira, né, ali com o mesmo vestidinho, eles colocaram um vestido nela ali parecido no filme, e o povo tirando foto e ela com a cabeça coberta. E é isso, fim de 3096 dias, mas não o fim da vida de Natasha Kampusch, né, que já escreveu vários livros, hoje é escritora. Hoje, com 35 anos, Natasha tem o site dela, né, que fala mais sobre a vida dela, que tem todos os livros dela. Então ela faz também um trabalho aí de superação, né, mostrando para as pessoas e trabalhando essa questão do trauma, porque imagine você, aos 18 anos, depois de ficar quase a metade da vida dela presa num cativeiro, sofrendo aquele tanto de coisa, ela tem que reaprender a viver, reaprender, e tem um monte de coisa, tá? Ela sofreu ali com a mídia, com o pessoal fazendo especulação e acusando ela de várias coisas, porque sempre tem, né? Não basta o que a menina sofreu disso tudo. Mas, enfim, essa é a história de Natasha. E você, já tinha ouvido falar
desse filme, da história real, o que você pensa sobre esse caso, você conhece outros casos parecidos, porque sim, infelizmente, meu amigo, tem dezenas e dezenas de exemplos só de adaptação de filme, de documentário que é feito, que lança direto também, então tem aos montes por aí. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.